Mark Sebastian costuma compartilhar vídeos variados, muitos deles mostrando suas viagens pelos Estados Unidos, visitando locais curiosos e históricos. Em uma dessas ocasiões, ele decidiu se hospedar em um dos lugares mais famosos e temidos do país, o infame Stanley Hotel, localizado no Colorado. Esse hotel é conhecido mundialmente por suas supostas atividades paranormais. Hóspedes e funcionários relatam barulhos estranhos, passos em corredores vazios, portas que se abrem sozinhas e, claro, aparições misteriosas. Além disso, o Stanley foi nada menos do que a inspiração para Stephen King criar sua obra mais aterrorizante, O Iluminado, que mais tarde se tornou um clássico do cinema de horror. Durante sua estadia, Sebastian ficou impressionado com a arquitetura imponente e com as histórias que ouviu. E foi justamente durante uma caminhada noturna pela área externa do hotel que algo verdadeiramente inexplicável aconteceu. Apparently, a lot of things are always like seen up here because this is the balcony where the owners used to hang out. You hear that? Holy shit. I'm not kidding. I'm not kidding. I just saw someone move in that window. I'm gonna go right where I saw the fucking shadow. This is the room where I saw something. I really did see something and I want to make sure that I got it. You're not gonna believe this. You're not gonna believe it. Look in this window right here. Enquanto filmava a fachada, ele notou algo estranho. Em uma das janelas, surgiu a figura de alguém observando, e logo em seguida, a presença se escondeu rapidamente. O mais bizarro de tudo é que aquele quarto estava fechado ao público. Nem hóspedes e nem funcionários tinham acesso ao local. Isn't that creepy? I'm glad you caught that though. Me too. You should show the tours. Okay, I'll show the tours downstairs. Please do. Okay. Really enjoy. I confirmed with the staff that no one was in there. They don't do patrols inside of that room. And most certainly not at 2:30 a.m. Let me go show it to you in the daytime so you can see it. That's the window, so someone must have been near where that chair is. But look, there's even chairs in front of it. Essa é uma daquelas gravações que realmente nos deixam intrigados. Como vemos, há claramente algo ou alguém olhando através daquela janela. Quando perguntou às funcionárias do hotel, a resposta foi ainda mais inquietante. O espaço estava vazio. Segundo elas, Sebastian agora faz parte da longa lista de pessoas que afirmam ter presenciado algo inexplicável dentro do Stanley Hotel. Sam Rose é um caminhoneiro que percorre as estradas do Sudeste Asiático durante a madrugada. Ele sempre compartilha registros de sua rotina e muitas vezes sua câmera acaba captando situações estranhas no meio do caminho. Em uma certa noite, ele havia acabado de atravessar uma ponte, um lugar conhecido na região por ser amaldiçoado, onde moradores dizem que um espírito sombrio costuma aparecer. Mas o que aconteceu com Sam naquele ponto foi além da lenda. Seu caminhão, de repente, apresentou um defeito, justamente naquele trecho isolado, mergulhado em escuridão. Tiba mesin sing keder. Dudu apa lur ya? Nah, bener wingi geter iki lur. Wingi geter. Mesinku soak wis tak servis ya lur ya. Awane. Sem entender o motivo da pane, Sam se vê sozinho e vulnerável. Mas ele não fazia ideia de que as coisas iriam se tornar muito mais assustadoras dali em diante. Aku saiki ngomong ya. Mambune moro-moro mambune gak enak lur. Mambu melati campur amis. Sapa iku? Sapa? Si ambu amis lur ya. Ayo. Sapa? Sapa iku lur? Cuk, sapa iki? Welut. Welut, muncul loh. Loh,
Lor. Siapa ya? Enquanto permanecia próximo à ponte, Sam começa a sentir uma presença estranha. Inquieto, ele pergunta várias vezes em voz alta: "Quem está aí?", como se soubesse que não estava completamente sozinho. Quando Sam se abaixa para olhar embaixo do caminhão, algo aterrorizante é registrado. Um par de pés aparece diante da câmera. Só que há algo errado. Eles não tocam o chão. É como se uma figura estivesse flutuando do outro lado do veículo. Tomado pela coragem, ele corre até lá para conferir, mas não encontra absolutamente ninguém. Nenhum sinal de presença humana. A essa altura, o caminhoneiro já não tinha dúvidas. Havia presenciado algo sobrenatural. Aterrorizado, Sam corre de volta para dentro do caminhão, tomado pelo desespero. E agora, depois desse registro, fica difícil negar a fama sombria dessa ponte, tida por muitos como um verdadeiro portal assombrado. Duas jovens decidiram se reunir para assistir a um filme de terror naquela noite. Elas só não imaginavam que a experiência de diversão se transformaria em algo muito mais assustador do que qualquer cena do filme que passava na tela. Enquanto estavam ali, sons estranhos começaram a ecoar pela casa, ruídos que não tinham explicação e que logo deixaram as duas em completo pavor. Oigan amigos, estábamos aquí viendo una película de terror y se están empezando a escuchar ruidos en la casa. Te juro que neta, en serio. Ponle pausa, ponle pausa, ponle pausa, ponle pausa. Pausa. Alexa, mute. Alexa, mute. Pausa. Ay, ¿por qué no se pausó? What the fuck? Madres. Te los juro, es que... ¿Qué pedo? Bien. ¿Sí lo grabaste? Sí, creo que sí quedó grabado. Es que estábamos aquí en la casa, estábamos viendo una película ya para... literal, ya para dormir. No mames. O sea, nosotros siempre tenemos la puerta abierta porque aquí hace un calor horrible, por eso. Naquela noite, elas estavam completamente sozinhas, e pequenos detalhes tornam a situação ainda mais perturbadora. Em certo momento, elas pedem para Alexa pausar o filme, mas por algum motivo desconhecido, o comando não é obedecido. O medo estampado em seus rostos denuncia que algo estava errado. No, mames, eso fue en mi cuarto. Yo se había calmado. Oigan, ya no habíamos escuchado nada. Y... No mames, te juro que no estamos esperando a nadie. No. Oigan, y es que estamos completamente solas, o sea, vivimos aquí. Se están escuchando cosas allá en la parte del baño. Se sigue moviendo. ¿Qué pedo? Leslie, No. no, Leslie, estamos solas, no mames. Perdón. Es que se están escuchando cosas. Muitos acreditam que algo obscuro habita aquela casa. Outros vão ainda mais longe e dizem que filmes de terror funcionam como uma espécie de portal, um convite para que entidades sombrias atravessem para o nosso mundo. E neste caso, tudo indica que algo realmente foi atraído para dentro daquele lar. Escuchando cosas. Um rapaz chamado Hunter vive em uma casa com mais de 160 anos de história. Como se isso já não fosse suficiente para causar arrepios, bem em frente à sua residência, funciona um centro forense, onde diariamente são realizadas autópsias. Muitos acreditam que espíritos vagam por aquelas proximidades, e os rumores só aumentam o clima de medo que envolve o local. Em uma certa noite,
Quando Hunter se preparava para dormir, algo perturbador aconteceu. What in the actual hell? There's literally... Na gravação, vemos a estranha sombra que se assemelha à silhueta de uma pessoa usando chapéu. Após observar por alguns instantes, Hunter reúne coragem, abre a porta e não encontra absolutamente ninguém lá fora. A estranheza do momento é evidente. Como alguém poderia desaparecer tão rápido? Ou será que aquilo realmente era uma pessoa? Depois do ocorrido, Hunter gravou outro vídeo explicando em detalhes o que aconteceu naquela noite. Ele afirma que seria impossível alguém se esconder em tão pouco tempo, principalmente naquele local aberto. Por isso, decidiu compartilhar a experiência em busca de opiniões. Mas o que o preocupa é algo ainda mais assustador. O medo de que, ao abrir aquela porta, tenha permitido a entrada de algo desconhecido e possivelmente tenebroso em sua casa. Mas e você? O que acha que Hunter presenciou? Uma simples ilusão, uma figura das sombras ou uma alma penada vagando diante da sua porta? Um casal estava hospedado em um Airbnb, mas não era um local qualquer. A cabana que eles alugaram ficava nas Montanhas Apalaches, uma região cercada de mistérios e lendas que ainda hoje causam medo em muitas pessoas. No entanto, no meio da noite, algo aconteceu. Eles começaram a escutar sons estranhos, como se alguma coisa estivesse ali, muito perto. Okay, yes, we are staying in a horror-themed Airbnb, but there's actually something pretty weird. Wait. I hear you. Yeah. Okay, so there's this crazy noise outside. It's definitely louder. I don't know if it'll pick it up on the video, but there are some dogs in the distance that are going crazy. And this thing has been getting louder and louder for the past, 5 minutes. Okay, that sounds like a person. That was a woman, no? Or two things at once? I feel like we should go inside. Okay. No, yeah, we're actually gonna leave. Yeah. De repente, o que se ouve são gritos. Gritos que ecoam pela escuridão da noite e que deixam o casal completamente aterrorizado. Em alguns instantes, o som parece se aproximar, cada vez mais próximo da cabana. Eles não acreditavam que pudesse ser apenas um animal. O medo tomou conta deles e, sem pensar duas vezes, decidiram abandonar o local e entrar no carro, pois dormir naquela cabana já não era mais uma opção. Update, we're I got too scared. yeah, so we're actually going home. So we're just gonna drive home tonight I because can't sleep here. yeah, that wasn't the only weird thing that happened. I guess I'll post an update tomorrow when we're home safe. Já dentro do carro, prontos para partir, um detalhe passou despercebido por eles, mas não pelos espectadores. No vidro traseiro do automóvel é possível ver claramente um vulto obscuro atravessando por trás do veículo. O casal, no entanto, não percebeu nada naquele momento. Só foram notar quando revisaram o vídeo antes de postar. Segundo eles, a cabana ficava em um local completamente isolado, a quilômetros de qualquer vizinho. E ao assistirem à filmagem, ficaram aliviados por não terem passado a noite ali, pois aqueles gritos podem ter sido o aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. O caso que veremos agora é de uma jovem que alugou a mesma cabana que anteriormente havia sido ocupada por um casal nas Montanhas Apalaches. Em seu vídeo, ela relata ter escutado ruídos estranhos durante a noite, sons que pareciam choros e até mesmo gritos. Mas o mais perturbador é que enquanto fazia o registro, acabou gravando algo realmente inquietante. Me and my cousin went out here last night and it was like we heard some sort of animal crying and we just turned back around and went back up the stairs because
Something's crying, there's a reason. It sounded like a deer. Holy, these chairs weren't here yesterday. What in the world is that? What in the world is that? What? Nada indicava que deveria haver mais alguém ali. Foi então que surgiu a dúvida: quem poderia ter deixado aquilo naquele lugar? Seriam apenas pescadores ou pessoas aproveitando o rio? Ou será que aquele objeto carregava algo muito mais sinistro, talvez um propósito obscuro e assustador? Uma conta identificada como Lacey compartilhou uma filmagem que deixou muitas pessoas intrigadas. Segundo ela, o vídeo foi enviado por sua própria irmã, que havia acabado de instalar novos LEDs em sua piscina. Animada com a novidade, ela decidiu registrar o momento em vídeo, mas o que foi captado naquela noite permanece até agora sem qualquer explicação. No registro, vemos alguém filmando a piscina e do outro lado aparece uma menina. Mas o detalhe perturbador acontece de repente. Uma figura enigmática surge do nada, atravessando a cena diante da câmera. A estranha silhueta parece translúcida, quase como se fosse feita de névoa, e se move de um lado ao outro de maneira inquietante. Para quem assiste, a impressão é inevitável. Parece uma presença fantasmagórica caminhando pelo local. Nos comentários, alguns tentaram buscar explicações racionais, sugerindo que talvez pudesse ser apenas um inseto passando diante da lente. Mas a maioria acreditou estar diante de algo muito mais sinistro, um verdadeiro registro sobrenatural captado por acaso naquele instante. Um homem chamado Bob Gimlan compartilhou registros assustadores de uma época em que trabalhava como gerente noturno em um resort. Entre suas funções estava a de patrulhar toda a área, realizando rondas durante a madrugada. Nas primeiras noites, empolgado por ter adquirido um celular novo, Bob decidiu registrar o local com algumas fotografias e filmagens. No entanto, não demorou para que ele percebesse algo fora do comum. Then I turned to go into one of the service rooms, have a look about for whatever reason. And then I get fixated on this window at the end of the hall. I take 3 photos of the window. And then one at the floor. The baseboard, maybe. And I must have walked away. I'm looking at the window from a distance, but I'm heading back to it. And then here is the first of several in this sequence that seem to depict something else, to the right of the flash. And if you're not convinced, you can see it better on the live capture, and I'll replay it. Again, I didn't even notice the figure in this sequence until I started working on this video. This was not the subject of this video. I haven't even gotten to the good part yet. And it's easy to think at first that this silhouette is just me, but it's not, because I'm holding the phone in front of my face. And you can even make out that there's no arm between where the figure is and the flash. Just to be clear, I'm holding the phone to my face on the left. To prove that the silhouette on the right isn't me, look at this photo from earlier, from a few photos ago. See, no figure. I'm the only silhouette in the picture, with the flash in front of my face. And then about 10 pictures later, in the same spot, I'm not the only figure in frame. Algumas imagens pareciam estranhas, diferentes demais para serem apenas falhas do aparelho. Mais tarde, ao analisar melhor, ele descobriu que estava diante de algo muito além da tecnologia. Algo que sugeria que aquele lugar guardava mistérios sombrios e talvez até sobrenaturais. Em meio às filmagens, em um momento específico, é possível notar algo perturbador. Uma figura obscura refletida na vidraça. A impressão que temos é que essa presença estava exatamente ao lado dele. Para Bob, aquilo era a prova de que uma presença sobrenatural não apenas rondava aquele resort,
mas talvez estivesse obsidiando sua própria vida. Se você já deixou seu like, comente a palavra castor, que você irá ganhar um coração em seu comentário. Agora, se não deixou o like, eu estarei em seus pesadelos essa noite. Em uma certa noite, um homem chamado Jerry Bruce passou por uma experiência que deixou tanto ele quanto sua esposa apavorados. No silêncio da madrugada, eles foram despertados por ruídos estranhos. Jerry, ainda confuso, logo percebeu que o som vinha da maçaneta de uma porta. Intrigado e reunindo coragem, ele decidiu investigar. O que presenciou foi algo extremamente assustador. Ele se aproxima de um armário e nota que a fechadura está se movendo sozinha, como se alguma coisa lá dentro estivesse tentando sair. Para tentar compreender, Jerry abre a porta, mas não encontra absolutamente nada. Sem explicação alguma, ele fecha novamente o armário, e é nesse momento que a fechadura volta a se mover sozinha. I don't know if everybody can see this, and I've done it. I don't know about y'all, but I'm getting the hell out of here. Como vemos, ele busca desesperadamente uma explicação, mas nada justifica aqueles movimentos. Para Jerry, ficou claro que algo de outro mundo estava naquela noite tentando atormentá-lo. E a pergunta que fica é: você acredita que o que aconteceu foi realmente um fenômeno sobrenatural? Ou será que existe uma outra explicação para o que aconteceu nesse vídeo? Pessoal, esses são os vídeos mais recentes do canal. Estão simplesmente arrepiantes e vale a pena conferir. Se tiver coragem, deixe o seu like. Inscreva-se para mais vídeos de tirar o sono.